Hoje nós continuamos o nosso estudo sobre o cânon do Antigo Testamento. Na terceira aula, hoje, nós vamos falar dos livros pseudoepígrafos. A curiosidade desses livros é que eles foram diferentes dos apócrifos. Os livros pseudoepígrafos, eles foram rejeitados por todos. Então, é muito importante vocês guardarem essa diferença dos livros apócrifos, que alguns aceitam, né? Dos livros pseudoepígrafos, né? E por que eles são, assim, foram rejeitados por todos, né? Porque grande número desses livros, né? Eles foram tidos por espúrios, né? E quando eles circularam, basicamente, como eu já tinha comentado com vocês, né, eles circularam entre os anos do silêncio profético, né, e isso aumentou muito a descredibilidade deles, por muitos não aceitarem, né, e na maioria deles constarem escritos que eram tidos escritos falsos, né, e, de fato, a maior parte desses livros surgiu dentro de um contexto de tradição religiosa judaica, né? Ou, como alguns teólogos dizem, da fantasia judaica, né? E, possivelmente, as raízes dentro desses livros, eles podiam até constar alguma verdade, mas a maioria deles, o que constava era a especulação. Não tinha a espiritualidade, a autoridade, né, divina dos livros canônicos, né? E, com frequência, a origem desses livros, como eu falei, eles estavam dentro de uma especulação, principalmente a respeito de algo que não ficava bem explicado. Então, eram livros confusos, com algumas graves heresias, escritos assim, doutrina completamente errada. E isso, rapidamente, eles foram rejeitados pela maioria, né? Dando aqui uma sequência, e então, como eu disse, né, eram livros judaicos, escritos judaicos, né? Porém, eles não entraram no cânon. E na aula passada, eu não me lembro, algum de vocês, fez o comentário de algumas passagens do Novo Testamento que falam, né, desses livros. E eu queria destacar isso nessa aula, porque é muito importante para a gente entender o contexto que Judas e Paulo falam sobre algum desses livros, né? Por exemplo, o livro de Judas, nos versículos 14 e 15, eles citam uma profecia de Enoque. E alguns dizem que esse livro, essa citação, ela é parte de um livro pseudepígrafo, que é o livro de Enoque. Porém, o que muitos não... Até eu busquei hoje um comentário de um autor muito conceituado, e ele diz o seguinte, que essa profecia, ela se encontra dentro do livro pseudepígrafo de Enoque, mas ela faz parte de uma profecia original de Enoque, um personagem bíblico. E a pessoa que escreveu esse pseudoepígrafo, esse livro espúrio, ele tomou essa profecia, né, e expandiu ela e incorporou nesse livro que é pseudepígrafo. Então, não quer dizer que o Judas está citando, fazendo uma citação de um livro pseudepígrafo. Vocês me entendem? Ele
Judas está fazendo uma citação de uma profecia que Enoque fez. E Enoque é ele fez coisas tremendas no livro de Gênesis, né? Essa passagem onde Enoque faz essa profecia está no livro de Gênesis, capítulo 5, dos versos 19 a 24. Então, vocês percebem aqui a questão teológica, né? É como que surge vamos dizer, hoje está na moda falar o fake news, né? Uma notícia falsa, né? Não é que Judas escreveu uma citação de um livro pseudoepígrafo, mas ele fez uma citação de um personagem bíblico, que é Enoque. Não quer dizer que o personagem bíblico de Enoque que escreveu esse livro. Por que eu digo isso para vocês? Lembra que eu citei no comecinho aqui? Os livros pseudoepígrafos, a maioria deles foram escritos nos anos 200 antes de Cristo, no tempo do silêncio profético. Então, de maneira alguma, Enoque teria condição de escrever esse livro. Mas quem foi o autor desse pseudoepígrafo, né? Ele pegou e fez uma citação de uma profecia do personagem bíblico Enoque. Da mesma forma que a gente vê um texto que é bem conhecido ali em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8, onde Paulo cita aqueles dois magos egípcios, né? James e Jambres, né? Que resistiram a Moisés, né? E essa passagem, essa citação que Paulo está fazendo, ele está refutando exatamente um comentário que havia na época, citando esses homens, que essa citação de Janes e Jambres, ela consta no livro pseudoepígrafo, tá? Que é o Evangelho de Nicodemos. Então, vocês percebem, era uma heresia que estava na época, e Paulo está combatendo essa heresia. E da mesma forma que Judas lá também está combatendo uma heresia que estava se levantando. Então, pode ser que você pense assim, mas por que eu preciso saber essas coisas? É muito importante, porque as pessoas, elas dizem sem conhecimento de causa, e muitas vezes fazem citações sem ter o conhecimento, o porquê que tanto o Judas como Paulo está fazendo essa referência. Porém, se a gente pegar, é muito importante a gente, até, deixa eu andar mais um pouco aqui, porque, como eu disse, os livros pseudoepígrafos, eles eram a construção literária deles, eles estavam dentro da fantasia judaica, a forma da escrita judaica, eles eram muitas alegorias, muitas histórias fantasiosas. Não quer dizer que não aconteceu. Vocês percebem? São fatos verdadeiros? Sim, foram fatos que aconteceram. Mas isso não quer dizer que são escritos inspirados por Deus ou são livros divinamente, né, a ação do Espírito Santo. Não, como eu citei outro dia, é como você pegar um livro, né, a gente tem vários livros, tem bons conteúdos, tem bons conteúdos, né? Você pega um livro, tem bom conteúdo, mas esse livro ele não é inspirado. Vocês percebem? Essa é a diferença. É um livro que consta aqui, fala verdades, está dentro de um bom livro, mas ele não é um livro canônico. Vocês percebem? Então é importante que a gente se lembre que Paulo está fazendo apenas uma citação, né, de um fato que aconteceu, e porém esse livro ele não vem com o conceito divino. E nem de forma alguma é atribuído, Paulo atribui ao livro, tanto é que se vocês pegarem o contexto da citação lá de 2 Timóteo,
Paulo está usando para exortar uma heresia. Então, vocês percebem? Por exemplo, falando o que eu estou falando agora, de citar um livro, né? Então, se você pegar, eu até citei, eu anotei para vocês aí, que Paulo ele fez muitas citações de autores que eram filósofos, que eram pessoas, poetas, que eram conhecidos nos tempos bíblicos, né, nos tempos do Novo Testamento, né? Então, você percebe que quando ele fez aquela citação de Janes e Jambres, ele está fazendo apenas uma citação, como ele cita em Atos 17, se você abrir comigo, né? É importante para a gente pegar a sua Bíblia, abrir em Atos 17. Aqui, olha, Paulo ele está fazendo uma citação do poeta. Ele diz assim, ó, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então vocês percebem, ele pega uma frase do poeta e faz uma citação. Mas isso não quer dizer que ele está dando outorga ou está falando que o livro, desse livro que ele está citando, ele é um livro deuterocanônico ou canônico. Não, ele está fazendo uma citação de um livro. Então, é muito importante a gente entender isso, né, para vocês conseguirem compreender que os livros pseudoepígrafos, eles foram livros totalmente rejeitados. Por exemplo, em 1 Coríntios, um pouquinho mais à frente aí, né, capítulo 15, aqui é mais um exemplo que Paulo usa uma expressão do poeta grego, né, Menander, né, para trazer um conceito espiritual. Vocês percebem? Então ele cita assim, ó, 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vocês percebem? É uma citação de um poeta grego. Isso ele faz uma citação de uma poesia grega. Aí para um pouco e pensa comigo. Paulo lia livros da poesia grega, então ele tinha esse conhecimento, ele era um estudioso, né? Esse mesmo teólogo faz um comentário em cima desse versículo. E esse teólogo que eu estou citando é o que eu aprecio muito, Russell Shedd, né? Russell Shedd diz assim: a expressão não vos enganeis, ela é parte de uma poesia grega que ela está dentro de um provérbio grego cuja primeira ocorrência literária é uma peça escrita por Menander. Então vocês percebem, Paulo usa uma expressão cotidiana do povo daquela época, que eles entendiam, eles conheciam isso, para citar e trazer o conceito que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, é mais uma citação. É a mesma coisa que eu estou citando, estou falando. Então, quer dizer que Paulo está dando legalidade aos provérbios gregos, né? Não, ele está simplesmente trazendo uma expressão que é um provérbio, né? Para dentro de uma. Ele está fazendo uma construção de um pensamento para trazer a base do pensamento da doutrina apostólica. Amém? E o último, que é um outro poeta grego, Epimênides, né? É Tito.
capítulo 1 de Tito. Ó, observem aqui, vamos fazer um pouquinho de hermenêutica aqui, né? Então, eu vou citar um versículo, mas presta atenção no contexto. Paulo, ele está fazendo uma discussão aqui acerca dos falsos profetas. Então, no capítulo 10, ele chama a atenção de Tito. Ele diz assim: porque existem muitos insubordinados, paladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Aí no versículo 12, ele cita mais uma citação de um poeta grego, né? Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Essa frase é do filósofo Epimênides, que dentro deles é considerado, entre os gregos, um profeta, né? Então vocês percebem, Paulo usa uma profecia herege deles para trazer o conceito verdadeiro da palavra. Então, o ponto principal, por que eu estou falando, estou citando essas citações para vocês? Para não ficar dúvida que esses únicos 2 textos que falam dos livros pseudepígrafos, Paulo e Judas estão fazendo uma citação somente, como essas outras, para trazer base ao que eles estão falando, a desconstrução de um pensamento herege. É muito importante vocês entenderem isso. É uma pena que eu não estou vendo quem fez a pergunta na última aula, né? Mas eu espero que depois ele assista essa aula e veja. Por quê? Porque é muito importante a gente entender isso. Porque a Bíblia explica a Bíblia. Vocês percebem isso? Dentro da teologia é muito importante a gente entender isso. Porque os livros pseudepígrafos do Antigo Testamento, eles contêm muitos extremos da fantasia religiosa judaica. E como eu estou sempre citando para vocês, e é importante vocês guardarem isso, a maioria desses livros foram escritos nos anos 200 antes de Cristo. Foi exatamente no período de silêncio profético. Então, é importante ressaltar que alguns desses livros, eles são inofensivos teologicamente. Por exemplo, vamos citar o Salmo 151. Ele é um salmo que não tem, ele é um livro, ele é um salmo. Mas outros contêm erros graves e heresias terríveis. E dentro dessas heresias, eles corrompiam todos os ensinos bíblicos. Então é muito importante vocês verem aqui, pegando agora a apostila, né? Vocês vão ver, por exemplo, dentro existem mais livros pseudepígrafos, né? Mas os mais importantes a gente está citando aqui para vocês, está na página 71 e 72 da apostila, né? Então, por exemplo, eles foram classificados como os livros lendários, apocalípticos, didáticos, poéticos e históricos. Uma curiosidade, para vocês entenderem. Como eles foram escritos no tempo do período que houve o silêncio profético, se vocês pegarem, por exemplo, um dia tiver a possibilidade de ler um livro pseudepígrafo apocalíptico, vocês vão perceber que eles tratam exatamente de passagens que são copiadas do livro de Ezequiel, do livro de Daniel.
algumas expressões de Isaías. Então, vocês percebem, eles tiraram muitas do pensamento, daquilo que eles queriam falar, dos escritos apostólicos, né, dos escritos proféticos, né, canônicos, né, e é muito interessante perceber que eles usam o estilo literário de Ezequiel, de Daniel, do profeta Zacarias. Então, Enoque, Testamento dos 12 Patriarcas, olha o nome dos livros, né? São até livros sugestivos, né? O Oráculo Sibilino, a Assunção de Moisés, Terceiro Enoque, Baruque, segundo Baruque, Apocalipse Síriaco de Baruque, Terceiro Baruque, ou Apocalipse grego de Baruque. Então, esses livros, a maioria deles, eles trazem no seu conteúdo escritos que eram estilos copiando os profetas do Antigo Testamento. Então, mas porém, diferentemente dos profetas que foram divinamente inspirados por Deus, né? Esses livros pseudepígrafos, com frequência, eles trazem uma linguagem de magia, de ocultismo. Lembra que eu falei a semana passada? Então, o livro se torna um pouco esotérico. Por quê? Porque eles falam numa linguagem fantasiosa, diferente. E, por exemplo, nós nunca vamos ver nesses livros aquelas citações. Está escrito, ou segundo as escrituras. Não, eles omitem essas citações, né? Então, esses livros pseudepígrafos, por exemplo, os didáticos, né, que são os Terceira e Quarta Macabeus, Pirkei Avot, a História de Aicar, os Salmos de Salomão, Salmo 151, fragmentos da obra de Sadoc. Então, esses livros, eles trazem, assim, um conceito, uma doutrina, para quem está lendo, para quem acompanha a leitura desses livros, eles trazem, assim, um futuro excepcional. A pessoa não vai passar problema na vida, vai ser uma vida vitoriosa, vai ter muita prosperidade. Então, sempre trazendo uma leitura para um contexto vitorioso, triunfalista. Então, com frequência, ele omite todo o conceito de se doar, de vida de renúncia, de entrega. Não, ele enfatiza sempre uma vida vitoriosa, vida triunfalista. Então, não tem como reivindicar para esses livros nenhuma autoridade divina, porque ele é um livro, o conteúdo altamente fantasioso, até mesmo do conceito judaico de escrita. Então, por isso que eles foram considerados espúrios, né? E terrivelmente, né, espúrios, né? Então, como é citado aí também para vocês, que até isso é uma das perguntas que vai cair na provinha, né? A coleção modelar de pseudepígrafos contém 17 livros, mais o acréscimo do Salmo 151, que nós não vamos encontrar nas Bíblias. Não adianta você procurar na sua Bíblia, que você não vai encontrar, né? Porque não consta dos livros apócrifos, nem pseudo-apócrifos, né? Não tem aqui. E então, toda essa lista que a gente colocou para vocês aí. Então, é muito importante entender assim, essa lista que vocês têm aí na apostila, ela de modo nenhum ela é completa, porque foi escrito muitos livros. Foram assim, uma coletânea muito grande, a gente cita aqui apenas 17, né? Uns são conhecidos, outros não muito conhecidos, né? E como
foi citado também, outro dia aqui, sobre os livros, a descoberta, né, dos livros, dos rolos do Mar Morto, para vocês verem como foi, assim, muitos livros nos tempos da Palestina foram escritos, foi assim, teve muitos desses livros pseudepígrafos e apócrifos, né? Quando foram descobertos lá nas colinas de Golã, né, os rolos do Mar Morto, foram encontrados também livros pseudepígrafos junto com os livros canônicos, tá? E dentre esses estavam o livro apócrifo de Gênesis e outro livro que é muito conhecido, pseudepígrafo, né, que é a Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas. Eu não sei se alguém já leu esse livro. Há um tempo atrás até editaram esse livro. A Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas. Foi encontrado lá nas colinas de Golã, né? Então, assim a gente chega ao fim do... termina aqui, né, com essa fala dos pseudepígrafos, a gente termina o cânon do Antigo Testamento. Na próxima aula, nós vamos entrar, então, no cânon do Novo Testamento. E é muito interessante, porque não parece, mas teve livros que a gente tem hoje na nossa Bíblia, que foi assim, eles foram muito questionados também. Então, eu quero dizer para os irmãos, não percam a próxima aula, ela é uma aula muito interessante também. Amém, queridos? Eu queria parar aqui e dar uma oportunidade, como eu falei alguns